Desisti das Ontes, comprei a BMW. Por quê? Olá, eu sou Josué, de Brasília, e comprei ou desisti das Ontes 310T ADV e comprei uma BMW G310 GS. Nesse vídeo eu gostaria de fazer um rápido comparativo entre as duas motocicletas crossover monocilíndricas de 312 e 313 cilindradas, respectivamente. E por que, após aderir à pré-venda das Ontes, sem ter sequer provado e experimentado a motocicleta, em 22 de março, eu desisti do negócio em 25 de maio e comprei a BMW. Eu tenho 64 anos de idade, um pouco acima dos 100 quilos, 1,72 m de altura. Um detalhe fundamental a compreender é que a minha motocicleta anterior era uma X-Max que comprei em 2021, uma scooter. É muito importante esta compreensão, porque apesar de quase que plenamente satisfeito com a X-Max, o principal fator que me incomodava muito era um curso de suspensão traseira, principalmente de 92 milímetros, com uma roda de 14 polegadas. Isso significa que a X-Max transmite os impactos que a roda sofre contra o solo, principalmente em um asfalto bastante acidentado, esburacado, cheio de imperfeições e ondulações, como é o caso aqui da região, principalmente onde eu trabalho aqui em Brasília. E isso é transmitido para o piloto, sem que haja piedade, digamos assim. Incomodava bastante, por isso eu comecei, então, a procurar uma motocicleta que fosse um pouco mais confortável, bem mais confortável do que uma scooter. Por isso eu iniciei a pesquisa sobre motocicletas crossover e cheguei, então, finalmente, às Ontes, né? Isso depois de assistir muitos vídeos, fazer muita pesquisa, etc. Então, em março, ela foi apresentada dia 16 de março, né? As Ontes foi apresentada dia 16 de março, lá em Jundiaí, São Paulo, por alguns youtubers, e eu assisti os vídeos, assisti todos os testes que foram feitos, etc., além de assistir em outros países, e aí tomei, então, a decisão pela Ontes. Cheguei a essa decisão de aderir, então, à pré-venda das Ontes, mesmo sem ter experimentado, mesmo sem ter feito o teste, por vários atributos da moto, principalmente por causa do preço, do custo-benefício, a relação custo-benefício muito boa. As informações desencontradas que me eram dadas na loja depois de eu ter feito a pré-venda, a pré-aquisição, né, digamos assim, o repetido adiamento da chegada das Ontes T e a última informação que a loja me deu de que não há previsão nenhuma de chegar nem mesmo as motos que estavam encomendadas no primeiro lote. Imagina o segundo lote. Então, até hoje, 31 de maio de 2023, não havia previsão de quando virá o restante do primeiro lote e nem sequer a do segundo lote. Isso influenciou bastante a minha desistência. Mas foi test ride que fiz, repetido 3 vezes, ou seja, 3 dias seguidos, em dias diferentes, além da experiência de 3 amigos ou 2 amigos que testaram também a moto, foi que me levaram à conclusão da desistência, né? E a optar pela BMW, apesar da BMW parecer muito mais cara do que a outra. Eu vou dizer depois, rapidamente, por que que parece, mas não é, né? Quando bota-se na conta do lápis, a gente vai concluir que não. O test ride revelou o seguinte sobre as Ontes. Primeiro, que é uma moto com um belíssimo design,
realmente uma motocicleta belíssima, né? Eu fiquei encantado com esse design, não é? E quis logo experimentar, etc. Essa foi a primeira, digamos, razão. Foi o design da motocicleta e realmente, além disso, os outros atributos dela, o painel TFT com possibilidade de conexão, né? De Bluetooth e também de espelhamento, né? Do celular. Tudo isso foi me atraindo bastante, além de todas as coisas que vinham, né? O próprio protetor de carenagem que vem de série, protetor de punho que vem de série, uma série de coisas me encantaram bastante, e por isso eu estava ansioso para conhecer pessoalmente, até que fiz então o test ride. Está aí a minha fotografia fazendo test ride na Zontes, né? Porque exatamente eu fiquei encantado, fiquei muito encantado com essa motocicleta. E por isso, então, eu tomei a decisão de participar da pré-venda, né? Da pré-compra, vamos dizer assim. Agora, chave presencial, abertura de tanque com elétrico, abertura do banco, essas coisas já estava até acostumado, porque tudo isso tem na, na X-Max, né? Mas o monitoramento, calibragem de temperatura dos pneus, painel, bolha com ajuste elétrico, tudo isso, claro, me encantou. Mas aí havia pontos negativos, e isso eu provei no test drive, né? Quer dizer, ninguém me disse, eu experimentei. Primeiro, falta de sincronia do painel com a moto. Várias vezes, ao parar a moto, depois de fazer o test ride, ao parar de estacionar, eu colocava no neutro, né, da marcha, né. Lembra que eu estava acostumado com um scooter, com marcha, com CVT, né, câmbio CVT. Mas mesmo assim, eu colocava no neutro, aparecia no painel N, né, o N em letra verde, cor verde, e quando eu largava a embreagem, a moto simplesmente morria, ainda estava engrenado. Há uma desincronia entre o painel e a motocicleta. Que coisa terrível. E isso eu experimentei tanto na T, como também quando eu fiz o teste na V. Vejam só, dois modelos diferentes, portanto, um problema muito difícil aí. Outra coisa, quando eu acelerava, né, a demonstração ali do contagiros, né, da motocicleta, ele demorava, tinha um delay até ele começar a se movimentar. Quer dizer, há uma desincronia esquisita neste painel. Uma outra coisa que também eu verifiquei a falta de qualidade no acabamento. Infelizmente, eu sou muito observador, muito detalhista, eu vi ali uma junção de plásticos, né, da carenagem, como se tivessem passado um ferro quente, porque tinha plástico derretido. Imagine uma coisa tão feia, não é? Estava lá naquela moto. O painel em TFT estava torto, colocado torto, né? Visivelmente estava torto, né? Era fácil de verificar. Então, essas coisinhas que a gente foi verificando, né? Não é possível, né? Ah, outra coisa, um comportamento estranho da T nas curvas, ou pendendo fortemente para dentro da curva. Eu assustei da primeira vez, eu achei que era porque eu estava acostumado com a, a scooter, né? Mas uma pessoa que tem uma Teneré fez o test ride, e quando ele voltou, ele começou a dar as impressões dele, ouvindo ali, e uma das coisas que ele falou foi isso: ela tende a entrar assim para a curva. Isso me assustou realmente. Depois eu descobri que provavelmente isso é o entre-eixos dela é muito curto, 1.394 milímetros contra 1.540, por exemplo, da minha X-Max, da minha ex-X-Max, né? Outra coisa, vibração muito alta do motor, ah, e, sobretudo, aí vem um problema. Moto muito dura, o banco muito duro,
Realmente eu senti muito isso. Os meus dois amigos que também fizeram test ride nela constataram a mesma coisa, então esse último ponto era fundamental para mim, porque eu estava trocando a X-Max exatamente por conta desse ponto. Mas tudo isso se juntou, né? Principalmente pelas dúvidas e incertezas que são maiores do que as certezas no caso das ontes, por exemplo, pré-venda, como é que vai ser? E se faltar alguma peça, como é que vai ser? O problema da gasolina, que ainda não está explicado, e nem está explicado por que eles tiraram a observação que falava que a gasolina recomendada lá no manual era de 95 de octanagem, e eles simplesmente retiraram. A nova versão que está aí no site das ontes, no site brasileiro das ontes, não consta mais no manual esse detalhe. Que coisa! Por que retiraram sem dar explicações? Então, assim, algumas coisas dessas. E aí eu cheguei à conclusão que eu ia migrar para a BMW. Bom, mas por que comprar uma moto que é bem mais cara, pelo menos é o que normalmente se tem, né, a fama da BMW? Por que comprar esta motocicleta tão mais cara como a BMW? Bom, vamos aqui aos pontos, não? Vejam bem, a primeira coisa que eu posso mencionar aqui é a acolhida da usada, né, na troca, a minha X-Max. A BMW pagou mais na minha X-Max na troca do que a loja das ontes. Na loja das ontes não houve qualquer possibilidade sequer de negociar, de conversar. É isso ou nada? Difícil. Segundo aspecto, revisões. As revisões da BMW são, depois da primeira, que é de 1.000 quilômetros, aliás, de 500 até 1.200, você faz a primeira revisão. As revisões são todas em 10.000 quilômetros, ou um ano de intervalo, né? Aí o que acontece? As 3 primeiras revisões da BMW são gratuitas, inteiramente gratuitas. Peças e também mão de obra. Em comparação com as ontes, isso começou a ficar pesado. Por quê? Porque nas ontes, a primeira revisão já é com 1.000 quilômetros rodados ou 60 dias e custa R$ 399. Depois, a terceira revisão já vai custar R$ 499. E aí as revisões passam a ser de 5.000 em 5.000 quilômetros. Lembra a BMW? 10.000 em 10.000. Aqui de 5.000 em 5.000. E pagas. Então isso também começou a pesar na minha decisão. Terceiro aspecto, ergonomia e conforto. As rodas da BMW, a dianteira, 19 polegadas. A traseira, 17 polegadas. As ontes, 17 e 17. E aí vem a questão da suspensão, né? A suspensão, ou o curso da suspensão da BMW, tanto na frente como atrás, 180 milímetros. Das ontes, é 140 na frente e 117,5 atrás. Talvez isso também tenha configurado a maior diferença que eu senti, porque ao andar na BMW é impressionante realmente o conforto maravilhoso, né, ao pilotar a BMW AG310 GS, né, em comparação com as ontes 310 TADV, como é chamada, né? Onde eu senti fortemente os impactos ao pilotar. Então, ao meu ver, realmente, neste ponto, também a BMW saiu muito na frente, foi essa uma das razões que eu escolhi. Quarta razão, cashback. A BMW me ofereceu um valor de R$ 1.000 em cashback para a compra de qualquer acessório na loja. O que eu fiz comprando lá
um bauleto que eu teria que pagar à parte nas ontes, exatamente para ter um lugar para guardar capacete, capa de chuva, essas coisas. Quinto aspecto, assistência BMW 24 horas, 7 dias por semana, em caso de pane, inclusive pane seca. Eles mandam onde você estiver, se você telefona, chama, vai lá, mandam o guincho. Se eles conseguirem resolver, eles levam. Não, se eles não conseguirem resolver, levam para uma concessionária mais próxima, lhe dá, se não vai ficar pronta logo, lhe mandam para casa, não é? Pagando um táxi, Uber, etc. Que coisa, essa assistência é pelos 3 anos de garantia. Aliás, garantia da BMW, 3 anos, garantia das Ontes, 2 anos. Sexto aspecto, rastreador, grátis por 1 ano para a BMW. Sétimo lugar, acelerador eletrônico e tubos do freio com aerokeep, né, que dão mais qualidade. Fora que os freios da BMW são Vibray, né? Que é uma subsidiária daquela famosa marca, que agora me fugiu o nome, né? Mas, enfim, freios maravilhosos. Então, embreagem assistida e deslizante, a embreagem das Ontes é apenas, até onde eu pude verificar, a deslizante, que evita o travamento da roda quando você faz uma redução muito brusca, né, de marcha, enquanto que na BMW, além disso, tem também a embreagem assistida, o que torna levíssima o aperto da embreagem. Então, essas coisas todas me levaram, de fato, à conclusão que a melhor opção era a BMW. Por isso, então, eu tomei a decisão de desistir das Ontes, né? Lamentei muito, porque realmente tinha gostado muito, principalmente do design dela, né? E das modernidades, como o painel TFT, mas realmente não vale a pena à luz dessas comparações. Quando você bota tudo no lápis, você vai ver que a diferença em termos de preço já vai ficando muito pequena quando vai se somando aí as revisões gratuitas da BMW, o cashback de R$ 1.000, né? O valor maior recebido pela usada. Enfim, essas foram as razões que me levaram a desistir das Ontes, né? Por isso, eu fui então até nessa segunda-feira, fui lá e busquei a minha BMW, né? G310 GS. Estou absolutamente satisfeito. Posteriormente, colocarei alguma informação maior sobre o que é que são as primeiras impressões. Mas eu posso dizer, né, que, em termos de conforto, maravilhosa, maravilhosa. Em freio funciona perfeito, não tem aquela ideia do freio borrachudo, nada disso, não é? Trepida menos, vibra menos do que as Ontes. Claro, vibra porque é monocilíndrica, mas enfim, muito satisfeito com a troca que fiz.